Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Prazer a gente estar junto, né? É o último culto dominical, né? Do ano. Então, Deus, rápido não aconteceu em 2024, né? Pena, né? Pena. Mas vamos esperar para 2025, né? Vamos esperar firme, forte. E a gente não tem controle do tempo, né? Deus não deixou isso para o ser humano, né? Mas Ele disse para nós observar alguns sinais e coisas que aconteceriam perto da vinda dele, né? Então a gente está observando essas coisas, olhando o quanto que o mundo está em dores de parto, né? E cada vez a gente sabe que quanto essas dores vão aumentando, a gente sabe que isso é um sinal que o Filho prometido está para chegar, né? A gente aguarda esse dia ansiosamente, enquanto isso nós temos que comer e beber da carne do Filho do Homem, né? Essa é a coisa. Tem bastante coisa para a gente ver hoje aqui. Eu quero tentar não ser muito longo, para não cansar vocês muito. Eu tenho meu quadrinho também, que a gente vai poder entrar em algumas coisas. Eu queria aproveitar que vocês estão em pé, para nós lermos o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 6, a gente vai ler, no verso 53 em diante. O Evangelho de João, quarto livro da Bíblia, do Novo Testamento. Capítulo 6 de João. Tá ótimo, dá para ver de lá, né? Valeu, irmão. Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, diz assim. Quantos acharam? Diga amém? Amém. Então vamos ler. E Jesus, pois, lhes disse: na verdade eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem come de mim, se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é a casa dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão, viverá para sempre. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai eterno, nós lemos a Tua palavra santa e bendita, Pai. Ó Pai, um sermão difícil de ouvir, Senhor, naqueles dias ali. Quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor abriu isso para todos os seus discípulos ali. O Senhor tinha uma comitiva de 80 e poucos ministros ali, Pai. E quando o Senhor abriu essas coisas, foi difícil deles compreenderem, Senhor. E é muito difícil ainda para o mundo religioso compreender essas coisas, Pai. E eu espero que o Senhor nos ajude essa tarde para poder compreender essas coisas e ver a aplicação espiritual disso nos nossos dias. E ver o quanto os teus filhos têm necessitado dessas coisas, Pai. De comer essa carne, beber esse sangue, para ter vida eterna, Pai. Ó Pai, como nós te pedimos, abençoa os teus filhos, abençoa cada um que entrou por essa porta, Pai.
No nome de Jesus eu te peço. Amém. Pode sentar, amados. Obrigado, meu irmão. É uma escritura enigmática, né? Uma escritura bem forte, né? Eu vou contextualizar um pouquinho. Se vocês estão acostumados ao Evangelho de João, sabe que o Evangelho de João ele segue uma cronologia, né? E na verdade toda a Bíblia segue assim. Toda a Bíblia segue assim. Nunca é uma coisa isolada, sempre é uma coisa que está acompanhada com um monte de outras coisas. Quer ver? Por exemplo, o capítulo 1 de João, ele mostra o quê? Ele mostra a água. Ele mostra que tinha um homem que foi enviado por Deus para batizar as pessoas com água. Quem é esse homem? João Batista. Então, o capítulo 1 de João, ele fala da água. O que a água nos fala? É o princípio do Evangelho. O princípio das coisas, quando nós falamos que nós estamos debaixo da graça de Deus, então a gente vai entender que a gente precisa passar pela água. E a primeira coisa que nos apresenta quando nós chegamos na mensagem é o tanque batismal, é a água, né? E João Batista tinha esse mistério, esse ministério, né? De trazer, por isso que a Bíblia fala, João 1,6 fala que João foi um homem e ele batizava com água, né? Já o capítulo 2 do Evangelho de João, ele transforma a água em vinho. E o vinho representa o quê? O sangue. Qual é a segunda etapa da graça? É o sangue. Primeiro tu vem com justificação, que vem pela água. Depois tu vem pela santificação, que é o sangue. E aí o Evangelho de João está seguindo esse cronograma de Cristo. Qual é o terceiro capítulo de João? O que Jesus prega? Jesus prega o maior ensinamento que já houve na face da terra. Jesus pregou o quê? Necessário vos é nascer de novo. O que é o nascer de novo? A terceira etapa da graça. Então tu tem justificação no capítulo 1. Capítulo 2, tu tem a santificação, que é Jesus transformando a água em sangue, e o sangue o vinho é um tipo do sangue. E no terceiro capítulo tu tem, então, o novo nascimento. E aí, o quarto capítulo, segue a cronologia? Claro que segue. O quarto capítulo é onde Deus te pede alguma coisa. Ele te pede o quê? Que tu adore a Deus em espírito e em verdade. Até então Deus está te preparando. Até então Deus não está te pedindo nada. Ele não quer nada de ti, porque tu é podre. Então ele primeiro tem que te arrumar, primeiro ele tem que te dar uma nova visão, ele tem que te dar um novo coração, um novo espírito, um novo nascimento, para que então ele te peça algo. O que ele te pede? Eu quero que tu me adore em espírito e em verdade. Um espírito, porque agora tu tem um espírito verdadeiro que é o Espírito Santo. E em verdade, porque tu vai ser ensinado na palavra da verdade. Isso é o capítulo 4. Aí o capítulo 5 de João, ele mostra uma coisa que eu acho muito maravilhosa, que é o testemunho. Jesus começa a falar sobre as coisas que testemunham a favor dele. E ele fala assim, a primeira coisa que ele fala é que, João 5, ele fala assim que teve um homem que testificou de mim. E este homem, vocês mandaram os homens no deserto lá perguntar para ele o que ele estava fazendo. E esse homem deu testemunho de quem? Dele mesmo? Não testemunhou de mim. Que era esse João Batista. Então nós podemos dizer, porque a noiva lembra que Jesus é o esposo. E a esposa é feita do mesmo material que o esposo. Então nós também tivemos alguém que testificou de nós. Porque nós estamos aqui em 2024. O Mombrana partiu em 1975. Então fazem quantos anos, irmão Daniel? 59 anos que o Mombrana partiu. E nós estamos aqui porque mas teve um homem que testificou de nós. Teve ou não teve um homem que testificou de nós? Não houve um profeta que disse, haverá uma noiva? Não teve? Teve ou não teve? Tu é uma dessas pessoas que foi testificar. Então tu pode dizer, teve um homem que testificou de mim. E vocês amavam o testemunho dele, mas ele não falou dele mesmo, ele falou de mim. Então eu posso dizer, eu também tenho um testemunho de alguém que falou. Aí tem um outro testemunho, que são as obras. Jesus disse, as minhas obras falam por si próprio. Pergunta para as pessoas aí o que eu fiz aí. Pergunta para elas se eu estou fazendo mal, ou se eu não estou só curando os enfermos, fazendo coisas boas para eles. As tuas obras falam mais de ti que as tuas palavras, meu irmão. Tu pode dizer que tu é bom, que tu é maravilhoso, que tu isso e aquilo. As tuas obras vão dizer se tu é isso aí que tu está falando ou se tu não é. Entende? Não é aquilo que a gente, muitas vezes não é aquilo que a gente faz, irmão. Não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz.
Entende? É as tuas obras testificando de ti mesmo. Né? Jesus é o segundo ponto que ele levantou ali. O terceiro ponto que ele falou assim que o Espírito, o Pai eterno, escreveu de mim. Ele disse que essas coisas aconteceriam. E nós olhamos na Bíblia, nós vemos que esse tempo nosso, por mais que ele seja um tempo esquisito, ele é um tempo profetizado nas Escrituras. A Bíblia não acabou. A Bíblia não acaba com o ministério de Apocalipse 10:7. Não acaba. A Bíblia continua. Assim como a Bíblia não acabou no ministério de Wesley. Wesley trouxe uma grande mensagem sobre a santificação. Mas haveria um povo depois de Wesley, que era o povo, os pentecostais. E depois dos pentecostais, viria um homem que iria juntar todas as pontas soltas e trazer os mistérios para o rapto da igreja. Nós somos a igreja que vai no rapto, que nós estamos ouvindo, então, o que essas pessoas, o que esse mensageiro disse e consertando todas as pontas soltas que os outros mensageiros falaram. Por isso nós estamos voltando para a mensagem de Paulo. Por isso nós estamos voltando para a Bíblia. Por quê? Porque tu voltar para a Bíblia, tu voltar para o verdadeiro fundamento que a igreja foi fundada. Ela foi edificada sobre um fundamento. Qual é o fundamento que ela foi edificada? A palavra dos profetas, os salmos e os apóstolos. Eles são o fundamento da igreja. E não tem como nós colocar um outro fundamento, a não ser esse fundamento. As próprias Escrituras, elas disseram que esse tempo haveria. Apesar de ser um tempo nebuloso, ser um tempo difícil, um tempo que a iniquidade está cada vez aumentando mais, e é um tempo que a gente olha para a própria igreja da mensagem, que está profetizada, não é essa palavra, ela está querendo ir no rapto. Até esse mesmo povo está com uma dificuldade tremenda de entender a própria mensagem. Por quê? Porque a gente olha para a mensagem, a gente olha muitas vezes com olhos de criança. A gente consegue entender como... Eu não sei se tu entende, por exemplo, um pouquinho sobre carro, mas se tu entender um pouquinho sobre o carro, um leigo, quando ele olha para isso, para ele um carro é uma coisa... é estranho. É um combustível que vai ali dentro, tu liga uma chave, aquela chave faz uma faísca no motor, aquilo dá uma combustão e o carro anda. Aí nós falando isso hoje, mas irmão, todo mundo tem carro aqui, tá, mas fala para Pedro isso, irmão. Fala para Pedro que tinha que pegar um burrinho, sair andando com um burro para ir numa cidade e outra, né? E era o veículo mais rápido que eles tinham, entendeu? Então, para nós é uma coisa normal, mas para eles não era uma coisa normal. Nós olhamos para a mensagem, para o Mombrana, ele usava expressões que nós muitas vezes usamos essas expressões sem entender o verdadeiro teor daquilo. E esse é o problema, muitas vezes, da gente criar jargões da mensagem sem entender o verdadeiro significado daquilo. Porque, irmão, deixa eu te dizer isso aqui, tu não tem que, não é, a gente canta o hino, somente crer, tudo é possível, somente crer. Isso é maravilhoso, nós temos que crer. Agora, quando tu crê numa coisa e tu não entende aquela coisa, tu pode ser facilmente enganado. Porque então, se é só crer em tudo, qualquer coisa que uma pessoa falar, tu vai, não, eu tenho que crer, né? Então tá bom, eu tenho que crer. Não, tu tem que crer naquilo que é a verdade. Tem que estar fundamentado na verdade. Tu não pode crer em fábulas feitas por homens, né? E aí nós estamos numa era que os homens gostam de fazer fábulas, né? Eu tenho dito que a maior dificuldade da mensagem hoje é tu tirar as pombas que os irmãos estão botando, as penas de pavão que os irmãos têm botado em pomba. Pode deixar a mensagem mais bonita, deixar a mensagem mais vistosa. Não precisa disso. Não precisa. A mensagem ela é feia assim mesmo, é crua, é desse jeito, come assim do jeito que está. Não fica floreando, jogando purpurina em cima para dizer que tu tem uma mensagem mais gloriosa. Não, tu não tem. Nós recebemos uma mensagem. Nós recebemos isso. A gente não é os homens que estão fazendo a mensagem. Não. Nós somos alto-falantes daquilo que o Mombrana falou. É como esse microfone aqui. Ele não consegue mudar o que eu estou falando. Ele consegue amplificar aquilo que eu estou falando. Então ele deixa isso mais alto. É como os pregadores têm que fazer. Deixar a mensagem do profeta mais alta. Mas o que é a mensagem do profeta? Será que a mensagem do profeta é o batismo nas águas? Eu te mostrei que está lá no capítulo 1 de João. Está no capítulo 1. Será que Jesus ficou no capítulo 1 só? Será que é isso? É só voltar para as fitas? É só o que o João Batista disse. E vamos ver o que o João Batista disse. Será que é isso? Não é. Teve o capítulo 2. Deus andou. A coisa foi evoluindo. Tu teve que sair da água para ir para o sangue. Assim é a tua caminhada espiritual, irmão.
Tu não pode estagnar e achar que ali, não, tá bom, é isso aí. Não, não é não, mano. O evolucionismo é darwiniano. Nós temos que ser darwiniano na mensagem. Temos que evoluir. Não ficar ali, mano, nos Neandertal, pegando a mulher pelos cabelos, arrastando para dentro da caverna. Não, 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 não. Nós evoluímos disso. Nós somos a evolução que a mensagem tem que ter. E o profeta diz assim, ó, que ninguém é mais espiritual que a sua, vou usar uma expressão minha, que a sua conexão e adesão a que ele tem à própria mensagem. Então não é a conexão que tu tem com a igreja, a conexão que tu tem com o pastor. Eu sou muito amigo do pastor, e daí? E daí? Isso é bom demais, irmão, ser amigo das pessoas. Ser uma pessoa querida, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa leve, isso é bom demais. Eu te agradeço por tu ser assim. Mas isso não quer dizer que tu vai no rapto. Tu tem que entender para que tu foi chamado. Tu entender só que tu faz parte de uma igreja da mensagem, que tu foi batizado nas águas e tu estacionou aí, e tu comprou um terno bonito, e tu vem para a igreja, isso aí, irmão. Isso aí nossos irmãos assembleanos fazem bem demais. E ainda eles cantam e falam em línguas, e pulam e rodeiam, melhor que nós. Entende? Tem que ter algo mais que isso. Tem que ter algo. Tem que ter algo nas Escrituras que fala do que é que a gente faz parte. Nós fazemos parte do quê? Que afinal de contas, o que é essa coisa chamada a mensagem que nós chamamos? Que igreja é essa que tu vai? Eu faço parte da mensagem. Tá, mas então me fala aí, irmão, o que é a mensagem? Aí tu vai ver os grilos. Por quê? Porque as pessoas não pararam para entender isso. Tentar entender. Porque daí tem um monte de tapa, os parágrafos tapa-posto. Não precisa entender nada, irmão. Não precisa. É só tu crer e deu. Abre o teu coração, crê. Não é não. Tu tem que entender, meu irmão. Desculpa. Eu não quero ferir teus sentimentos, mas eu quero tentar te ajudar nesse dia que nós estamos vivendo. Jesus pregou esse sermão aqui. Então nós chegamos no capítulo 6. Que aí Jesus prega um sermão fortíssimo, falando para as pessoas, mas ele estava na frente, diante das pessoas, 82 ministros. Ele disse, irmãos, vocês, meus ministros, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eles olharam para os outros e disseram, entramos na igreja errada. O que eles estão fazendo aqui? Esse homem vai pegar uma faca agora ali, vai sair se fatiando e vai dar para nós comer. O que é isso? Não? Inclusive o Flávio Joséfos, que é um historiador que, mesmo falando mal de Jesus, ele nos ajudou, porque ele é uma das provas históricas que Jesus viveu. É uma das provas históricas, porque ele não cria em Jesus, ele realmente cria que Jesus era um louco, que tinha uma seita de vampirismo, e ele escreve isso nos escritos dele, um livro dessa grossura. Assim. E ele escreve isso. E ele ele viveu naquela época de 60 e pouco depois de Cristo. Depois de Cristo, né? Jesus já morreu em 33. E ele fala dessa seita que havia naqueles dias, né? Essa seita que os adoradores dessa seita saíram um pouco antes de Roma entrar e matar todo mundo, né? Porque Jesus disse, né? Jesus disse, quando vocês veem Jerusalém cercada, fujam para as montanhas, foram para o deserto. E os crentes da mensagem não foram pegos naquele dia, né? Assim como os crentes da mensagem não vão ser pegos nesse dia. Não é que eles não vão cercar, já estão cercando. Está tudo cercado. O que tu acha que vai ser agora esse Udrex aí? Que é o novo real que vai ter, o real digital. O que tu acha que é isso aí? É tudo coisa para deixar cada vez mais o controle do governo sobre o teu dinheiro. O que é o Pix, irmão? É maravilhoso, eu amo o Pix. Mas o Pix é um controle estatal fortíssimo, irmão. Todo Pix que tu faz está lá na Receita Federal. Tu diz, não, eu não recebi isso. Recebeu sim. Está aqui o comprovante. Eles têm tudo. Antigamente no dinheiro vivo, quem é que faz tempo? Faz tempo que eu não pego mais de 100. Ninguém pega mais dinheiro, irmão. Não é? É tudo assim, mano. Me dá teu Pix aí, me dá teu QR Code, tu vai lá e paga. Isso aí é controle estatal. Para que eles querem esse controle estatal, irmão Deus? Para quê? Porque a Bíblia diz, chegará um dia que não poderão comprar e não poderão vender, a não ser quem tem a marca. E não é que tu vai ser um pobre mendigo que vai estar lá na sarjeta pedindo dinheiro. Não é isso. Tu vai ter um dinheirão no banco das tuas economias, do teu trabalho, e tu não vai ter acesso. E por que tu não vai ter acesso? Porque a Bíblia diz, para tu ter acesso a esse dinheiro, o teu Pix, que tá louco para fazer o Pix lá por irmão, para comprar a tua cesta básica, tá, né? Tudo bem, é só tu aceitar o sistema que está
proposto agora para a humanidade. E é o seguinte, todo mundo está aceitando, por que tu não quer aceitar? Tu é melhor que os outros? Tu é diferente? Irmão, e se tem uma coisa que mexe com as pessoas é o quê? É ser excluído. Ninguém gosta de ser excluído, tu gosta de ser incluído. Não, irmão, isso é dos meus amigos. Agora, não, isso eu não vou muito com a cara dele. A pessoa fica... E aí o diabo vai usar isso, a exclusão, vai começar a excluir as pessoas, e as pessoas não vão querer pertencer. E as pessoas desavisadas da mensagem, não vocês, né? Desavisadas da mensagem, vão entrar. E vão entrar sim, irmão. Não, tudo bem. Hoje eu estava vendo um desenho com a minha filha, Carradaz, e aí os Etíoco Epifânio, né? Ele entrou em Jerusalém, ele era um mundo grego que estava tomando conta daqueles dias. A gente acha muito bonito, às vezes, as coisas gregas, né? As Olimpíadas, tal, os filósofos, Platão, Sócrates, e realmente eles têm coisas que são, assim, legais para o pensamento, né? O estoicismo e tal. Mas isso aí, irmão, foi um desastre para Israel, irmão. Porque Israel passou 400 anos sem profeta, irmão Ezequias. De Malaquias até João Batista foram 400 anos. Não havia profeta. Então, do que eles estavam se alimentando? Filosofia grega. Então, estavam os irmãos da mensagem. É que nem hoje tu vê os irmãos da mensagem lendo o livro do coach, sabe? Os irmãos da mensagem compartilhando o Cláudio Duarte, sabe? Esses doidos de uma mensagem. São cristãos, ou são pessoas boas, tem que votar no fulano. Irmão, por que a pessoa faz isso? Porque ela não entendeu a mensagem. Ela não sabe o que é a mensagem. Ela foi batizada nas águas, ela vem na igreja, ela é dizimista, ela é ofertante, ela varre a igreja, ela pinta as paredes, ela acha que isso aí está na mensagem. Não é. Não é. Vou tentar te provar. Eu tenho um tema, né? Meu Deus, eu tenho um tema. Meu tema é a maior das coisas da mensagem não reconhecida. E é triste demais, irmão. É uma cena deplorável. Pensa se Jesus entrasse agora aqui, sentasse no banco e fosse ouvir o sermão. E nós aqui dizendo que estamos adorando Jesus. Eu amo Jesus! Jesus é maravilhoso! Jesus sentado no banco ali, irmão, e eu nem bola para ele. Por quê? Porque eu não reconheci a presença dele. É a presença de Deus não reconhecida, mas não lá fora, é aqui dentro. E esse é o pior. Quando tu vê um povo, quando tu prega o evangelho para alguém que não é do nosso meio, e a pessoa não entende, ela fala, não, mas a minha igreja também é boa, que nem a tua. Tu vê, ela não entendeu, tá tudo certo, segue, vamos seguir. Agora, quando tu está dentro da igreja, e aí as pessoas que frequentam a igreja, elas não conseguem entender aonde elas estão paradas, isso é triste demais. Isso chega a dar um desespero, chega a dar uma depressão. E tu pensa, meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo então? O que é? Se nós não estamos conseguindo abrir os olhos das pessoas que estão ouvindo o sermão. Entende? Então a maior das coisas da mensagem, eu vou tentar te mostrar isso aqui. Eu tenho meu quadrinho aqui também, que eu preciso entrar nele. Então, como a gente sempre faz, né? É uma linha do tempo. Então, tem que ter sempre essa linha do tempo para tu poder entender melhor as coisas. Porque existe uma cronologia das coisas. Não adianta atravessar, Deus não vai cumprir uma escritura antes da outra porque tu acha legal. Não. Deus cumpre Deus sabe contar, que nem eu. A matemática foi inventada por Deus, o homem só descobriu a matemática. Mas, na verdade, não... E a matemática é infinita, né? Então, é como Deus. Então, Deus trabalha muito com a matemática. Como a Bruna fala, que a matemática é uma das formas de Deus revelar as coisas. É a forma da matemática. Então, os números que foram colocados na Bíblia, os números, por exemplo, do livro de Apocalipse, eles estão... Até os números, eles têm um significado. E tu tem que entender esses significados. Então, tu tem uma cronologia no livro de Apocalipse. Qual é? Tu tem essa cronologia aqui, ó. Eu botei aqui o 1. O que é isso aqui? É AP. É APC, né? Apocalipse. Então, o capítulo 1, 2 e 3 são as eras da igreja. Então, sempre que tu pode botar lá, na tua Bíblia, pode botar lá. Ano 53, lá na era de Éfeso, e tu pode botar
1906, na era de Laodiceia, porque são datas que o próprio profeta botou. Então a gente pode colocar sem medo nenhum, então vai estar acrescentando nem tirando nada, vai estar dando nome aos bois. Tu pode, lá está escrito assim, ó, ao anjo da igreja que está em Éfeso, tu pode botar lá, Paulo. Por quê? Porque o Mombrana disse que o anjo da igreja de Éfeso era Paulo, disse que o segundo era Irineu, o terceiro era Martinho, o quarto era Columba, o quinto era Lutero, o sexto era Wesley, e o sétimo ele não botou ninguém, e Deus desceu do céu, quando ele desenhou, quando ele pregou as eras da igreja, Deus desceu do céu e botou ali, ele botou Elias, Deus tirou Elias e botou Brana, mostrando que o sétimo anjo, então, era Brana, a sétima estrela. Esses anjos aqui, essas estrelas, que os mensageiros são representados por estrelas, assim como a igreja são representadas por luas. Eu não botei as luas aqui, que faltou espaço. Mas as luas são representadas a igreja é representada por luas, assim como os anjos são por estrelas. Então isso te mostra também uma coisa, que as eras da igreja, ou o capítulo 1, 2 e 3, é de noite. Porque até então a gente não vê lua de dia. A gente também não vê estrela de dia. Né? Normalmente, geralmente, a gente vê estrela de noite e vê lua de noite. Então, isso aqui, todo esse movimento que houve aqui, de 2000 anos, é à noite. Por que à noite, irmão? Porque Jesus, irmão Adilson, Jesus é o sol da justiça. Ele é o sol. Então, enquanto o sol não está aqui, tanto a lua, que reflete a luz do sol, e a ciência diz isso, a lua não tem luz própria. Não tem. A lua, ela reflete, o sol está lá Agora o sol está aqui, né? Está caindo já, né? Está caindo o sol. Mas o sol está aqui e a lua está lá no outro lado. Quando a Terra vai girando um pouco mais, então a lua vai aparecer e o sol vai se esconder e vai brilhar em outro lugar. Mas ele vai conseguir brilhar na lua. E a lua vai refletir, então, essa luz. E as estrelas também estão aqui para iluminar, são os luminares menores. Isso tem 2000 anos de história. Capítulo 1, 2 e 3. O próximo capítulo que tem no livro de Apocalipse é o capítulo 4. Quantos já leram aqui o capítulo 4 do livro de Apocalipse? Então, esse capítulo 4 vai falar uma coisa ali. O primeiro verso, se eu não me engano, é assim. E a voz que tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: subi cá. O que é isso? Tu tem o alarido, que é o quê? Quem sabe me dizer o que é o alarido aqui? Quem sabe me dizer? O que é o alarido? O alarido é a mensagem. Tá, mas o que é a mensagem, irmão? Ah, viu? Que eu te peguei. Então, o alarido é a mensagem. Então tu vai ter que descobrir o que é a mensagem para tu entender o que é o alarido. A próxima coisa depois do alarido, eu vou explicar o que é a mensagem. Mas a próxima coisa depois do alarido é o quê? A voz de arcanjo. Primeiro, alarido, depois a voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? O que é, irmão, a voz de arcanjo? A ressurreição. A ressurreição já aconteceu? Então, quando tu ouvir aquele pastor mentiroso da mensagem, dizendo que a voz de arcanjo já aconteceu, que nós estamos... Tu pode olhar para ele e dizer, é mentira! Por que é mentira? Porque quando a voz de arcanjo acontecer, nós vamos ver o Mombrana, nós vamos ver Paulo, vamos ver Irineu, vamos ver Martim, vamos ver os 68 milhões que a Igreja Católica matou aqui. Todos eles a gente vai ver. Por quê? Por causa que é a ressurreição. E não existe... Deixa eu dizer isso aqui para ti. Fica bravo. Ressurreição espiritual é piada. Ah, mas que isso, irmão Ricardo? Mombrana fala da ressurreição espiritual. Não, quando ele fala de ressurreição espiritual, ele está falando o quê? Você, irmão, que era um morto, moribundo no mundo aqui, ó, Deus te encontrou e te deu vida, tu ressuscitou espiritualmente. É disso que ele está falando. Ele não está falando da voz de arcanjo. Eu estou falando da ressurreição. O teu corpo um dia vai apodrecer, irmão. Vai ter um monte de bicho comendo o teu corpo. Se nós durar mais... Vamos dizer que o mundo dure mais 30 anos. Meu corpo vai estar numa sepultura podre de bicho. Vai estar só o ossinho ali, irmão. E eu vou precisar do quê? Numa ressurreição espiritual. De alguém me dizendo que espiritualmente eu estou em Cristo. Não, eu estava em Cristo quando eu estava vivo. Agora eu preciso de uma ressurreição física. Assim como Lázaro.
Lázaro não estava precisando de uma ressurreição espiritual. Lázaro estava morto 4 dias, já fedendo. As irmãs disseram, Senhor, o corpo já fede. Nem abre essa sepultura. Jesus, mas não crê que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. 2 partes. 2 partes, irmãos, aqui. Jesus disse. Primeira parte, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, vai ter um povo que vai ser quem? Enoque. Aquele que vive, nós que vivemos e cremos em Cristo, não morreremos. Mas aquele que morreu, 7 eras da igreja. Todas morreram. Mesmo que sejam mortos no corpo, vão voltar a viver. Isso é ressurreição, irmão. Isso é voz de arcanjo. O resto é piada de pastor da mensagem querendo botar purpurina na mensagem. Ah, desculpa. Não estou bravo com eles, né? Não estou bravo, mas as coisas têm que ser ditas da maneira que elas são. Sem floreio. Ah, por favor, depois é eu que invento. Não, eu fico bravo com isso. Mas olha aqui, meu irmão. Olha aqui. Então, essa é a próxima parte, irmão Celso. Voz de arcanjo. E a voz de arcanjo, irmão, ela é a ressurreição dos mortos. O que o alarido faz, irmão? O alarido, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Reunir os vivos. Se eu estou em Cristo, irmão, Dilson, e o irmão é lá do Paraná, e o irmão está em Cristo, nós estamos reunidos, mesmo que fisicamente a gente não esteja reunido, a gente se veja pouco e tal. Mas nós estamos reunidos porque nós estamos em Cristo. Quando nós conversarmos, nossa conversa vai ser a mesma. Nossa linguagem é a mesma. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Entende, irmão? Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mente individual, ela é coletiva. Eu tenho um pedacinho da mente de Cristo, eu tenho um pedacinho. Todos que têm o Espírito Santo, eles têm esse pedacinho. E aí a mente deles é uma só. Eles estão conectados, irmão. É uma conexão. O alarido, ele faz isso. O objetivo dele é reunir os vivos. Mas a voz de arcanjo, irmão Ezequias, a intenção não é reunir os vivos. A voz de arcanjo é reunir os mortos. Porque esses grupos aqui, irmão Ezequias, os 7 grupos de irmãos, que são os líderes das 7 eras da igreja, esses irmãos estão separados lá na 6ª dimensão. A 6ª dimensão é um lugar no céu que existem 7 partes lá. Cara, eu estou falando só da noiva, né? Tem mais partes, tem mais 7 partes. 7 partes. Uma parte lá, o nome da cidade lá é Éfeso. Sabe, quando tu chega na cidade, que nem aqui, chega na cidade, tem a Praça do Avião ali, Canoas, né? Lá tem uma cidade chamada Éfeso. E aí tem um prefeito lá na cidade. Qual é o nome desse prefeito lá? Éfeso? Paulo. Ele está lá, é ele que manda lá, é Paulo. E aí tinha outros lá, ele tem os senadores dele lá, que é Tito, Efrapas, Timóteo, é os homens que ajudam ele a governar lá. Assim como o Irineu, Martim, o Mombrana, todos eles estão lá. E eles têm as suas cidades com seus nomes. Laodiceia está lá. Os pentecostais têm que ir lá falar com o Mombrana. O Mombrana aí, como é que vai ser as mudanças? O povo está se preparando lá na terra. Lá. Rápido vai acontecer, daqui a pouquinho. Espera um pouquinho, é uns minutinhos. Mano. Lá, aqui é devagar, mas lá é rápido demais. Então, esse povo lá em cima está separado, irmãos, aqui. Tudo separado, são 7 partes lá. A intenção da voz de arcanjo é juntar essas 7 partes lá em cima, e estas 7 partes descem para a terra. Descem para a terra e se encontram conosco. Com quem? Com os crentes que foram reunidos pelo alarido. Então, o alarido é para mim e para ti. A voz de arcanjo é para quem morreu em Cristo. E um dia a voz de arcanjo vai trazer os mortos até nós. Não vai precisar fazer força, não precisa ir para frente da tumba do Mombrana lá e dizer assim, tira esse homem da sepultura. Não precisa fazer nada disso. Fica tranquilo que na hora correta a ressurreição vai acontecer. Quando é, não sei. Por mim podia ser amanhã. Mas Deus sabe melhor. Talvez eu não esteja preparado, tu não está preparado. Deus sabe. O rápido não aconteceu ainda porque nós não estamos preparados. Nós não estamos, irmão. E nós temos que reconhecer isso, irmão. Mas, irmão, a igreja, tu não sabe, mas tem uma igreja da mensagem que os irmãos estão voando, é mentira, irmão. Eles têm problema que nem nós, vai ter adultério lá, irmão. Vai ter gente fumando lá, vai ter um monte de besteira lá, irmão. Um monte de gente que não crê, um monte de gente que quer trocar de casamento, não aguenta mais a esposa. Tem tudo isso, irmão. Tem, por quê? Porque eles são seres humanos, irmão.
as mesmas paixões que nós. Então não são águias douradas, não são. Não são. Eu sei que é difícil, né? A gente sempre acha, né? A gente sempre... É ou não é? Quantos já viram aquela expressão de a grama do vizinho é muito mais verde que a tua, né? É ou não é? Aí às vezes tu tem uma bicicleta e tu vê a bicicleta do outro irmão, a bicicleta dele voa, freia, vai, e tu... Ai, meu Deus, essa é a minha bicicletinha. Aí tu tem o carro, tu sempre... Porque é assim, irmão, o ser humano está sempre insatisfeito. Entende? O ser humano é assim, um bicho triste. Agora, o crente da mensagem, ele aprende a ser grato com aquilo que ele tem. O crente verdadeiro não está olhando para a conta que ele tem na conta bancária, ou com inveja que o irmão tem uma conta bancária ganha. Não tem. Para ele, quando o irmão fala para ele, rapaz, comprei um carro, ele se alegra contigo. Isso que glória, irmão, comprou um carro, oh, glória. Que bênção. Por quê? Porque o crente ele tem que ser ensinado assim, irmão. É assim. Não estamos aqui competindo um com o outro. Estamos se ajudando, irmão. Para nós chegar, nós queremos que todo mundo chegue. Essa é a verdade, entendeu? E aí, irmão Selva? A terceira coisa, ó, botei 2 aqui, ó. A terceira coisa é isso aqui, ó. Que aí é Apocalipse 4. Subir cá. Então tu viu que alarido, voz e trombeta são coisas que acontecem aqui, na tal da era de Laodiceia, que todo mundo odeia. Não, nós estamos fora da era de Laodiceia, porque nós somos aves. Não tá nada, meu irmão. Tá nada. Quer ver que tu não tá? Subiu, agora vai subir o dólar de novo, né? Vocês viram que tá uma maravilha, né? Vai para 2,31, né, se eu não me engano. Tava 2,20, tava todo mundo, que horror! Vai para 2,31 e é... 6,31. É o dólar, irmão. Tá, mas que isso afeta na economia, irmão, Ricardo? Qual é que é o problema disso? O problema disso é que é o seguinte, irmão. Aí tu quer viajar para a América. Tu quer lá conhecer o Tabernáculo Brana? Vai ser mais caro agora. Porque para tu ter $1, tu vai ter que ter R$ 6,20. É isso aí, meu irmão. E aí o Brasil não é um país... Sabe que o Brasil não é um país autossuficiente. Deveria ser, tem material para ser, mas não é. Então a gente importa coisas de fora. E todo o mercado mundial é feito no quê? Qual é a moeda? Dólar. Então o dólar subiu, irmão, ficou mais caro as coisas. E aí o dono da JBS, que é amigo do Lula, tem as picanhas lá, o que ele faz? Vai vender para ti ou vai vender para a China? Vai vender para a China, porque ele vai pegar em dólar, e o dólar está 6 e pouco, e aí para ti vai sobrar a carne de pescoço, é o que tem. É assim que funciona, entendeu? É assim, infelizmente. Então, seria melhor que tivesse mais baixo o dólar. Quando eles inventaram o real, o dólar chegou a bater o real. Não sei se vocês lembram, talvez só eu seja tão velho assim, mas o dólar chegou a bater o real. O real ele já custou 92 centavos de dólar. Quando o dólar foi feito, né? Eu lembro que a minha avó me mandou para o mercado com R$1. Eu trouxe uma caixa de homo, um tomate e guisado. Com R$1! A nota de R$1 nem existe mais. É ou não é? Não existe mais, né? Agora tu tem a moeda de R$1 e inventaram 2 pila. E por que eles fizeram agora a nota de R$200? Por quê? Porque quando a moeda aumenta, irmão, é desvalorização. Pensa comigo, irmão, eu sei que é triste isso. A gente fala essas coisas é bem triste no final do ano. Mas, irmão, o papel da nota de R$2 e da nota de R$200 é o mesmo papel, irmão. Aí eu chego a me dar uma coisa quando eu penso nisso. É o mesmo papel. Mas daí o governo botou 200, ele vale 200. E durma com isso, irmão. O mesmo papelzinho pintado, só que eles pintaram com 200 pila. Agora tu tá grandão. O governo te deu R$200 para tu gastar. Essa é a magia da economia. Por que o governo está assim, irmão? Porque a Bíblia diz, quanto mais perto do fim vai chegar, mais apostasia. Irmão, nós estamos vendo o mundo evoluir ou o mundo chegar num ponto que a gente não consegue mais ter relações fora do meio dos crentes? Tá difícil. Tu ter relação com pessoas, ter amigos, fora no meio do cristão. Tá difícil. Por quê? Porque o mundo está ficando cada vez pior, as pessoas estão ficando cada vez pior. Tu encontra um aqui, outro ali, tu fica, glória a Deus.
um remanescente, mas não é que ele quer ouvir a mensagem também. Né? Às vezes não é. Porque a coisa está ficando feia. Mas por quê está ficando feia? Porque é um sinal do tempo do fim. E tá bom. Se é um sinal do tempo do fim, é um sinal que está mais perto de nós ir embora. Então, quanto mais pior está... é difícil porque nós estamos no meio disso. Mas, no fim das contas, é um sinal que estamos mais perto de ir embora do que quando nós começamos o Evangelho. Então, tá, irmão. Aqui, ó, trombeta de Deus é quando nós chegamos em Apocalipse 4. Mas, então, aí nós chegamos num problema. Qual é o problema, irmão Adilson? Que o próximo capítulo, capítulo 5... Se o próximo capítulo é o capítulo 5, o Umbrano falou que o capítulo 5 é a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos. Então, se é a brecha entre as 7 eras e os 7 selos, então quer dizer que o capítulo 5 é quando... Mano, deixa eu dizer isso aqui, eu vou dizer isso aqui. Eu não vou conseguir provar hoje, mas eu provo o ano que vem. O ano que vem está aí. Sabe o que é o encontro nos ares, irmão Selva? Depois eu vou te mando um parágrafo. O encontro nos ares não é que nós vamos... Aqui nós temos uma atmosfera... Tem a exosfera, depois tem a estratosfera. Não é isso aqui. Os ares não é isso aqui. O encontro nos ares de Cristo e a sua noiva vai ser aqui, ó. Tem um parágrafo. Tem um parágrafo. Tem um parágrafo. Mas agora eu não vou provar isso aqui. Mas deixa eu te dizer isso aqui. Por que é aqui, irmão Ricardo? Primeira coisa, o livro de Apocalipse, como eu estou mostrando, é um livro cronológico. Então, no livro cronológico do livro de Apocalipse, irmão Ezequias, tu não vê Jesus no capítulo 4. Primeiro, das eras da igreja, tu vê Jesus na forma do Espírito, mas quem é que está regendo a orquestra são os mensageiros. Os mensageiros estão... Ao anjo da igreja escreve. Aí o anjo da igreja vai e traz a mensagem. Então, cada mensageiro de cada era da igreja, capítulo 1, 2 e 3, eles que traziam a mensagem dada por Deus. Deus falava com eles e eles falavam com o povo. E no capítulo 4 ainda é assim. Por quê? Porque é um mensageiro que diz assim, ó, subi cá. E é o mesmo mensageiro que revelou as 7 eras da igreja. E revelou as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Aí a gente pode falar sem rodeio que esse mensageiro que vai tocar a trombeta de Deus, o nome dele é William Marion Branham. Não tem problema. O alarido foi quem? William Marion Branham. Aí a voz de arcanjo. O que é arcanjo? Arcanjo é um anjo, chefe, líder, arque, que nem tem a arquidiocese. O que é? Ela está acima de todas as dioceses. Vocês as questões católicas, né? Então, um arcebispo, tudo é arque, tudo é... Essa palavra quer dizer chefe, esse arque aqui. Então, ele é um anjo. A voz de arcanjo é a voz de um anjo. Só que é um anjo que é chefe. Agora me diz para mim, quando já leram aquela parábola lá do Mombrana falando do Apocalipse 5, da brecha, ele fala que tinha os 7 cavaleiros ali, e ele fala que tinha um que era o chefe dos 7 cavaleiros. Tinha um lá que mandava nos outros 7 cavaleiros. E nós temos um. Nos dias da voz do 7º anjo. Quando tocar a sua trombeta, ele cumprirá o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A vinda do Senhor. A vinda do Senhor acontece em alarido, voz de arcanjo, então é a voz de um anjo, e a trombeta de Deus é quando aqui os vivos se reúnem. Aqui os mortos se reúnem com os vivos. E aqui os vivos e os mortos se reúnem para ir para o céu, para onde? Para a ceia das bodas do Cordeiro. Então aonde está? Mas isso é o capítulo 4. No capítulo 5, então, nós chegamos a ver um livro. Tu chega no céu, lê lá depois da tua Bíblia lá. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4 tu vê aquela adoração, tinha um assentado sobre o trono, e aí no capítulo 5 ele começa a ver um livro no trono. E ele vê aquele livro, e está lá, João. Quem é João? João é a noiva. E aí a noiva está lá, vendo aquele livro, e agora cria-se uma expectativa no céu, porque um anjo forte começa a gritar, quem é digno de tomar o livro e abrir os 7 selos? E a Bíblia diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem que havia morrido, ninguém podia abrir, nem olhar para o livro. Só João conseguiu olhar para o livro, porque ele era a noiva, ele era parte da coisa. Veja que João viu, eu vi o livro. Mas daí ele diz, ninguém podia olhar para ele. Então João tinha algo especial ali. Nós podemos olhar para o livro. Mesmo o livro não tendo aberto, nós conseguimos olhar para o livro. Olha que maravilha. Porque nós somos João. E daqui a pouquinho veio um anjo forte.
Perdão, o anjo forte gritando, e aí vem, a Bíblia chama de o Cordeiro. Ele vem de um lugar. Aqui tu tem, não vai ter espaço, mas aqui tu tem aonde João está, olhando o livro e o trono. E aí ele fala que vem, Mombrana fala assim, ó, ele vem da eternidade, da onde eles tinham estado na sua obra mediadora durante 2000 anos. E ele vem para tomar o livro e abrir os 7 selos. Mas, irmão, isso aconteceu em 73 na tua cabeça. Na tua cabeça. Só se o rapto já aconteceu. Eu estou te mostrando que o capítulo 4 é o rapto. E o capítulo 5 é quando o livro é tomado e João se encontra com o Cordeiro. E a tormenta de Deus, a terceira parte do rapto, não é o encontro nos ares? Então nós estamos no céu. Olha que lindo, irmão. Que cena maravilhosa. A noiva chega no céu. A noiva. E ela vai para o capítulo 4. E daqui a pouco ela chega no capítulo 5. E aí ela ouve os passos do noivo vindo da eternidade. Para se encontrar com a noiva ali. E o que começa a acontecer? Capítulo 5, verso 8 até o verso 14, se eu não me engano. O profeta usa na mensagem 3 semanas de Daniel. Ele diz que Apocalipse 5, do verso 8 até o verso 14, é o capítulo da adoração universal ao Cordeiro. É lindo isso. Sabe por que é universal? Porque a noiva, ela é de todas as nações. Todas as nações. Todo mundo vai estar ali e nós vamos cantar o quê? Vamos cantar aquele hino que está escrito lá. Digno és de tomar o livro e abrir os seus 7 selos, porque fosse morto quando eu sei em combate para homens, para de toda tribo, lei e nação. É isso que vamos cantar. É uma festa que acontece no céu. No capítulo 5 e no capítulo 6 é quando ele abre o livro. No capítulo 5 ele toma. No capítulo 6 ele abre o livro. E quando ele abre o livro, ele abre o primeiro selo. Tu sabe o que é o primeiro selo? Claro que tu sabe. Sabe por que tu sabe? Eu vou te explicar. Aí está o meu título do meu quadro. Toda a revelação do livro do Apocalipse, ela veio aqui, no capítulo 10. Tu só sabe o que é o capítulo 1, 2 e 3, porque as 7 vozes dos 7 trovões revelaram isso. Revelaram o que é as eras da igreja. Quem sabe eu pegar um parágrafo, como Branco dizendo isso? Vamos falar assim, a primeira coisa que abriu foram as 7 eras da igreja. A primeira coisa que isso abriu, ele fala. Aqui. Eu tenho que ler outro antes, né? Tá, deixa eu ler outro aqui. Meu Deus, olha só, não li nem... Preciso ler 4 parágrafos, me ajudem com isso. 4 parágrafos preciso ler, olha aqui. Para poder provar alguns pontos. O primeiro ponto é esse aqui. É um parágrafo que na mensagem, irmão, eu acho que todo pregador já usou esse parágrafo aqui. Eu acho que eu não tinha usado ainda, então por isso que eu vou usar hoje. Eu quero mostrar alguns pontinhos dele ali, rapidamente. É o parágrafo da mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, assim, notem, no mesmo dia em que este mensageiro, não quando ele começar, quando é que o Mombrana começou, irmão? Lá em 33. Estava lá batizando a 17ª pessoa, uma bola de fogo desceu do céu, e aquela bola de fogo estava pulsando do rio Ohio, e ela disse assim como João Batista foi enviado com uma mensagem para percussar a primeira vinda, tu e a tua mensagem percussarão a segunda vinda de Cristo. E Mombrana, depois daquilo, em junho daquele ano, Mombrana teve 7 visões, as enigmáticas 7 visões do profeta. Tudo no ano 33, no ano que Hitler assumiu o poder na Alemanha. Foi tudo essas coisas aconteceram naquele período ali. Então, foi quando Mombrana começou. Não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Então tu vê que existe, tu pode ficar com a mensagem do Mombrana de 33 e dizer para mim, bom, Ricardo, eu creio que o Mombrana é o precursor da vinda de Cristo. Isso foi antes de ele pregar a sua mensagem. Tu viu aqui? Eu vou ler de novo. Olha aqui, ó. Tu não pegou. Quero que tu pegue isso aqui, ó. Notem, no mesmo dia que este mensageiro, o 7º, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem. Existe uma diferença de tu crer no Mombrana e de tu crer na mensagem do Mombrana.
Não tem como tu dividir o mensagem ao mensageiro. Perfeito, eu concordo contigo. Eu concordo com o Mombrana com isso. Mas tu pode crer no Mombrana e não crer na mensagem do Mombrana. E é isso que a gente está vendo em todo lugar. As pessoas creem no Mombrana. As pessoas começam a caçar, irmão. As pessoas compram um chapelão, uma calça de brim, com o fivelão dali, com o fivelão da águia, e elas querem ser o Mombrana. Daí elas têm visão também. Querem campanha de cura na igreja. Por quê? Porque eles creem no profeta. Eles creem na personalidade do Mombrana. Mas o que o Mombrana falou, eles não creem, não entendem nada. Não conseguem entender o que é que esse homem fez. Que mensagem é essa que ele tem? Por que ele tem? Por que ele diferenciou aqui? Não quando o mensageiro começar. Não quando ele estiver pregando água, João 1. Não é isso. Irmão, as pessoas vêm para a mensagem, batizaram no nome do Senhor Jesus, e é uma maravilha, eu te amo por isso. Mas, irmão, não quer dizer que tu vai para o céu, nem que tu é salvo por causa disso. Não quer dizer. E também não fica adiando isso aí, irmão. Porque, irmão, imagina, tá adiando para dar o primeiro passo, pelo amor de Deus, irmão. Isso é só o primeiro passo, é só o começo, irmão. É que nem nascer. Não vou nascer esse ano, porque, né, tá uma crise no Brasil. Não, nasce de uma vez, irmão. Nasce de uma vez, tu tem que ficar adulto. Para ir no rapto, irmão, não vai ter bebê no céu. Bebê, ali, nasceu de novo e agora o rapto pegou ele, tá aqui. Não vai. Ou tu é um adulto maduro na fé, ou tu não vai ficar. A grande tribulação vai ter que te moer. Eu não quero ser moído para a grande tribulação, não, eu prefiro ser moído agora. Não pode moer, Deus, não tem problema. Moe agora, no período da grande tribulação, eu vou para o céu e quem queria moleza fica na terra. Agora, irmão! Pelo amor de Deus, irmão! Meu Deus do céu, olha aqui, irmão. Vem, primeira puxada, cura. O que as pessoas querem na mensagem? Cura. Pessoas amam serem curadas, irmão. Irmão, a cura, sabe onde que ela pega a cura? Corpo, irmão. Sabe qual é a maior cura do corpo? A maior cura é a que vai acontecer. Irmão, deixa eu dizer para ti isso aqui, irmão. Lázaro foi ressuscitado por Jesus e aquilo foi parcial. 4 dias podre dentro de uma tumba. Aquilo foi parcial e momentâneo. Uns dias depois, os mesmos os judeus que queriam matar Jesus mataram Lázaro antes. Então Lázaro morreu 2 vezes. Morreu a primeira vez de doença, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Depois os judeus foram lá e mataram ele. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Não, deixar esse homem como testemunha aí, que aquele homem estava certo. Não mata ele. Tu entende, irmão? Tu entende que é parcial? Irmão, Deus me curou aqui, eu estava com câncer. Irmão, que bênção, eu fico feliz por ti. Mas, irmão, a maior cura que vai acontecer vai ser quando Deus mudar a molécula do teu corpo para nunca mais tu ter uma doença. Isso é cura perfeita. Se tu não estiver almejando isso, se tu quiser só a cura natural, digo para ti, tu não entendeu a mensagem. Tu não sabe o poder que tem nisso, irmão. Tu não sabe o poder que é tu cavar essas coisas aqui, irmão. Tu não sabe. Por isso que tu não lê, por isso que tu não ora, por isso. Tu não entendeu o poder que tem nisso aqui. Isso aqui tem um poder de mudar a tua vida, irmão. Isso aqui tem um poder de tu não envelhecer mais, irmão. Irmão, tu pode tomar todos os suplementos, fazer academia, tu fazer ginástica, o que for, irmão. Tu vai envelhecer, irmão, tu vai ficar velho, tu vai ficar cheio, tu vai ficar com Alzheimer. E se tu durar 80, 90 anos, tu vai usar fralda de novo. Agora, se tu crê nessa mensagem, irmão, e o rapto acontecer, tu vai se tornar um jovem de 18 anos para a eternidade inteira. Meu Deus do céu. Não, mano. Eu tô com dor. Deixa doer, mano. Nem me preocupo. Nem me preocupo. Por quê, irmão? Porque, irmão, eu tô olhando para outra coisa, mano. Eu quero ser eterno, irmão. Eu quero ser eterno, irmão. Eu quero ser eterno. Tá bom, Deus vai me curar bem, Senhor, me cura. Mas eu sei, amanhã um carro pega minha capela e me mata e deu. Agora, se Cristo estava dentro do meu coração, se Cristo estava aqui dentro, irmão, esse corpo não pode se manter na sepultura. Na ressurreição, na voz de arcanjo, ele levanta, novinho em folha. E tu vai olhar e dizer, mas é o irmão Ricardo? É o irmão Ricardo ali. Vamos, o irmão tá esguiozinho, olha só. O que houve com esse irmão? Transformação de corpo, meu querido. Nunca mais nós vamos ser velhos. Nunca mais tu vai acordar com uma dor diferente. Não é, Ezequiel.
Todo dia uma dor diferente, irmão. Vai, aparece um troço, aí tu vai no médico, faz um check-up, mais problema. O médico diz, tem que cuidar isso aqui, parar de comer isso. E meu Deus, mas só piora. Sim, mas só piora a doença do envelhecimento. Quantos? Cabelo branco, barba branca, o que é isso? O que está acontecendo? Nós comemos a mesma comida que nós comíamos quando tinha 18 anos. Batata, arroz, feijão, carne, ovo. Nós comemos a mesma coisa, a gente engorda. Por quê, irmão? Porque o teu corpo tem uma doença. O pecado entrou no teu corpo. Tu nasceu nisso aí, irmão. Aqui, entrada de careca, que isso, irmão? O que está acontecendo? O nome disso é velhice. Não tem jeito, irmão. Não tem. Como que vai parar isso aí, irmão? O único poder que existe na face da terra para parar isso aí chama-se a mensagem do profeta. Essa mensagem do profeta vai parar essa velhice. Só para quem crê, irmão. Só para quem crê. Irmão, a virginessa que é crente da mensagem não vai entender, não vai ser curada, não vai ser velha, irmão. Vai estar lá no milênio, irmão. Nós com 18 anos, eles com 150. E eles vão olhar para nós e dizer, nós podíamos ter crido, né, irmão? Nós podíamos ter crido, nós olhar para eles, é verdade. Lembra que vocês duvidavam de nós? Não pode pregar as coisas que eu de ser. Não pode ir uns pastores falando besteira. Não pode pregar. Isso não é pão. Vai te converter, irmão. Pelo amor de Deus. Vai te converter. Imagina a coroa, mas depois de velho, irmão, pregando besteira. Não, fica quieto. Tu não entendeu, tu não sabe, não fala. Não fala. Se eu não sei um assunto, eu não toco, irmão. Eu não toco, eu fico quieto. Não que eu seja exemplo, mas é uma coisa inteligente. O seu irmão sabe sobre carro. Eu não sei sobre carro. Vou ficar, não, mas peraí. Aqui, seguinte. Não, peraí, irmão. O cara foi mecânico, irmão. Deixa ele falar. Pelo amor de Deus. Mas o que é isso, irmão? É que crente da... perdão. Mas tem ministros da mensagem que eles acham que eles são semideuses. Entende? Eles são, não são, irmão. Eles vão no banheiro e fazem a mesma coisa que a gente faz fedorento. É a mesma coisa, irmão. Se eles não tomam banho, irmão, não botam desodorante, eles vão feder que nem um cachorro. Deus, misericórdia. Misericórdia. Eu não consegui ainda dizer para vocês o que é a mensagem. Olha aqui. Mas eu vou tentar. Olha aqui, irmãos, aqui. Segura um pouquinho. Último culto do ano, irmão. Vamos segurar a fé um pouquinho. Vamos fazer a virada. Vamos até dia 31 agora. Vamos lá. Vou deixar vocês ir embora. Olha aqui, irmão. Vem a primeira puxada da cura. Todo mundo quer ser curado, irmão, mas não entende que é o seguinte, a cura é parcial. Toda cura é parcial. Toda cura. A pessoa na fila de oração do irmão Branham, ela foi curada de câncer. Amém, irmão. Dá 2 meses, o câncer volta a matar ela. E aí? Mas se ela cresce na mensagem, aquele câncer poderia devorar ela, irmão. E ela está ali, louvando a Deus. E aí, na segunda ressurreição, na primeira ressurreição, ela volta com um corpinho novo que nunca mais vai ter câncer. Nunca mais. Meu Deus do céu, irmão. Sabe o que é isso? É o foco, irmão. O irmão Branham está tentando te focar no que é essencial. Cura não é essencial. Eu sei que é bom. Quem não gosta de ser curado? Está com dor de cabeça, vem alguém, ora por ti, aquela dor de cabeça vai, é maravilhoso. Tu não consegue orar direito, não consegue ler a Bíblia, é tudo ruim. Uma dor de cabeça, dor de dente. Inferno. Quem é que gosta? Ninguém gosta. Mas se o teu foco vir na igreja da mensagem é para ser curado, me desculpa, tu não entendeu nada. Nada. Tu acha que isso aqui é um centro espírita, que a gente vai e tira o espírito do câncer e aí... Não, irmão, não, nós estamos cavando para que vocês um dia sejam eternos. Eternos, irmão. Não é eternos, tipo assim, ter que comer para se alimentar, para ter energia. Não. Acabou isso aí. Acabou. É isso, irmão. É isso que a mensagem tem. O Branham é um mentiroso, irmão. E eu não acredito nisso. E se ele é um mentiroso, eu vou para o inferno com ele, porque eu creio nele. Fazer o quê? É tarde demais. Para mim é tarde demais. Não dá mais. Se ele era um mentiroso, eu vou crer nele. Porque eu acredito, faz sentido para mim. Meu Deus do céu. Segunda parte da profecia. O que é profecia? Pregar. A pessoa vem para a mensagem, mas ele vai virar um pregador. Aí ele
pregador, ele prega. Ó, como o irmão prega. Eu conheço como o irmão prega. Estou nem aí porque o irmão prega. Ele está ensinando a verdade para o povo. Ou ele está ensinando uma facção da mensagem para o povo. Ele é um faccionário. Ele está defendendo a ala A da mensagem. Ou a ala B, ou a ala C, ou as 200 alas que existem. Não quero saber disso aí, irmão. Quero, estou legal disso aí. Não, já está demais isso aí também. Não, mano. Como é que está escrito na mensagem? É assim que eu creio. Como é que está escrito na Bíblia? É assim que eu creio. Exatamente como está escrito ali. Tá, mas dali não está meio feio, é assim que eu creio. Assim que é feio é bom. Quero ser pregador. Olha assim, olha aqui. Quantos que eu conheci venderam primogenitura por um prato de lentilha? Eu conheço. É triste, venderam. Vão dar conta disso, Esaú deu conta. Olha aqui. A terceira puxada, a abertura da palavra. Uau! Então nós chegamos num ponto que a primeira puxada é cura, a segunda puxada é profecia, e a terceira puxada é o quê? A abertura da palavra. Mas o que é essa abertura da palavra, irmão Ricardo? Irmão Brano, explica, olha aqui, ó. Os mistérios revelados. O que é a abertura da palavra? O que é a abertura? Irmão, não adianta tu subir no púlpito e dizer assim, porque é a abertura da palavra. Porque a abertura... Abre a palavra, irmão! Abre, eu quero ver! Abre isso aí pra mim! Tu não sabe abrir isso aí, tu tá só um papagaio citando um parágrafo. Eu quero ver tu abrir, irmão. A palavra é o quê? De Gênesis a Apocalipse. Me abre aí um capítulo pra mim. Abre isso aí, eu quero ver. Quero ver tu abrir. Quero ver se tu tá na abertura da palavra. Ou se tu é a abertura da palavra do gogó. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor. Olha aqui. Até o tablet está querendo negar fogo. Vamos, meu tablet, me ajuda? Olha aqui. Os mistérios revelados. Irmão, tu tem ouvido algum mistério? Tem ouvido algum mistério de Deus? Sabe o que é isso? Terceira puxada. É terceira puxada. Terceira puxada não é de um grupo, não é de um monte de pastor que é bonito, que tem o cabelo pro lado. Não. É os mistérios de Deus revelados. Olha aqui, ele continua falando, mas aqui, olha aqui. Não há ordem superior para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira que o profeta pode ser vindicado é pela palavra. Então o Bruno está falando assim, ó. O profeta está revelando os mistérios da Bíblia. Mas se o profeta não está vindicado pela própria Bíblia, ele é falso. Por isso que o Bruno disse, leia lá, Apocalipse 10, verso 7. Vê se nos dias da voz do sétimo anjo não era para ele consumar o mistério. Leia lá, Malaquias capítulo 4. Vê se não ia ter um Elias que viria para restaurar todas as coisas. O que ele está mostrando? A palavra vindicando o ministério dele. Logo, ele tem autoridade para poder abrir a palavra. Irmão, tem dons de pessoas que são de fora da Bíblia. Então a pessoa, como é de fora da Bíblia? A pessoa ela está de fora, falando, por exemplo, eu vou falar sobre ciência. Eu estou de fora, eu não sou um cientista. Eu entendo por observação alguma coisa, a maioria não entende nada, então eu estou falando de fora, a minha visão de fora. Se eu estou inserido dentro, eu tenho mais autoridade para falar. Eu entendo mais o assunto, então eu posso falar. O Mombrana, nós estamos ouvindo, quando nós ouvimos o profeta, nós estamos ouvindo alguém de dentro falando. Mombrana era um homem profetizado na Bíblia, e aí ele falava da Bíblia. Se tu não sabe quem tu é na Bíblia, para de falar a Bíblia. Tu não entende nada. Agora, se tu sabe que o teu nome também está na Bíblia, que o Mombrana falou de ti, que as Escrituras falaram de ti, irmão, deixa eu dizer para ti isso aqui, a Bíblia falou de mim. Aonde, irmão Ricardo? A Bíblia disse, João é o quê? É a noiva. Eu não sou, a noiva não é uma pessoa, a noiva é milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas, a Bíblia disse, João, vai lá no anjo que botou o pé no mar e sobre a terra. O anjo, não é o Mombrana.
O Mombrana botou os pés dele aqui faz tempo, não era esse. Era o anjo que botou o pé no mar e sobre a terra. Vai lá nesse anjo e toma o livro da mão dele. Tu vai comer o livro, será doce na tua boca, será amargo no teu ventre, mas sabe o que tu vai fazer? Tu vai profetizar novamente. Tu encontrou o teu nome na Bíblia. Quando tu encontra o teu nome na Bíblia, irmão, deixa eu dizer para ti, tu faz parte da Bíblia, irmão. Irmão, antes de tu nascer, Jesus botou o teu nome na Bíblia representado em João, representado em Enoque, representado em Esther, representado em Ruth. O teu nome estava ali. Como é que tu vê isso pelas características? Tu está profetizando novamente? Eu estou. Então a Bíblia falou de mim, meu irmão. Me aguenta. Oh, Deus me ajuda! Olha aqui. Lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. O que são os 7 selos? Deixa aqui, deixa eu pegar isso aqui. Esse era o livro que estava selado com 7 selos. Esse não era um capítulo. Aquele capítulo 6 do livro de Apocalipse e o 8:1, ele selava tudo isso aqui, Ezequias. Tudo isso aqui. Aí um profeta estava posicionado na terra no tempo do fim. Este profeta posicionado na terra no tempo do fim, ele ia ter o poder de ouvir o que os 7 trovões falaram. O que os 7 trovões falaram? O que foi que eles falaram, irmão? Falaram as coisas que estavam contidas neste livro. E João ia escrever e Deus disse, não escreve! Mas os dias da voz do 7º anjo, quando o 7º anjo vier, ele vai falar essas coisas. E isso é a revelação do livro inteiro. É simples demais, né? É simples demais. Mas isso é um acontecimento. Presta atenção. Apocalipse 10, do 1 ao 7, se cumpriu. Amém, eu creio nisso. Esse é o acontecimento. Não é crer nisso que é fé de rápido. É o que isso falou. O que isso abriu? O que foi que pregou? Crer que Apocalipse 10, do 1 ao 7 é passado e já se cumpriu, irmão, isso deveria crer por tu saber ler. Porque na Bíblia, na mensagem, é claro isso. Agora, o que isso falou? O que isso profetizou? O que isso ensinou? Isso ensinou todas as coisas do capítulo 1, 2 e 3, das eras da igreja. Isso ensinou todas as coisas do capítulo 4, 5 e 6, a abertura do livro. Isso ensinou todas as coisas do capítulo 7, a brecha, capítulo 8, as trombetas e 9, as trombetas. Isso se cumpriu no capítulo 10. Isso ensinou sobre a grande tribulação. O que ensinou sobre a grande tribulação? Tudo aquilo que foi falado pelo mensageiro. Bom, quando o Mombrana prega o 6º selo, olha como isso aqui é importante. O Mombrana pregou sobre o 6º selo. E ele falou, Moisés e Elias trazem aquelas pragas. Moisés e Elias trazem aquele terremoto. Sabe o terremoto do 6º selo? De Apocalipse 6:12. Moisés e Elias trazem aquele terremoto. Moisés e Elias chamam as pragas, fazem tudo isso. E aí passou um ano. Mombrana lendo a Bíblia dele, sabendo que Deus estava dando para ele cronologicamente o livro de Apocalipse, desde 1960, quando ele pregou as eras da igreja. Ele falou, bom, o próximo passo aqui é as trombetas, porque ele tinha pregado até o capítulo 8, no verso 1, que é o quê? Que é o quê? 8, verso 1 é o quê? 7º selo. Então ele tinha pregado até o 7º selo. A próxima coisa depois do 7º selo, tem uma parte no céu ali, que é os primeiros 5 versos, e depois do verso 7, já é o quê? As trombetas soando na terra. Aí o Mombrana fala, bom, eu preciso então alugar um lugar, vou alugar o colégio aqui de cima, que tem ar-condicionado, vamos fazer no verão, e nós vamos pregar essas trombetas. E o Mombrana começou a procurar o lugar, e ele foi, leia a mensagem das trombetas no comecinho delas, primeiras páginas ali. Aí o Mombrana foi no lugar, aí eles fecharam com o Mombrana, aí perto do dia desfecharam com o Mombrana, aí o Mombrana, meu Deus, aí o Mombrana começou a orar, Senhor, tem alguma coisa errada, por que não está dando certo? As caravanas já estavam vindo da África e de outros lugares para vir aqui, para nós ter essa questão das trombetas. E Deus disse para ele assim, tu já pregou isso. Sobrenaturalmente. Quando que eu preguei, Senhor? Quando tu pregou o 6º selo. Então quer dizer o quê? O 6º selo foi uma pregação sobre as trombetas. O que as trombetas são? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Grande Tribulação. Coisas que onde ser agora que ele passou vai ficar doido. O Mombrana pregou, você sendo coisas que você pregou. E é pão. É a água da vida. Não é para eles. Não é para eles.
Só pode pregar Apocalipse 10. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Tu entende? O Irmão Branham já tinha pregado. Aí o Irmão Branham prega a festa das trombetas, só mostrando que o capítulo 8 e 9 já tinha passado. Mas o capítulo 11 ainda viria. E o capítulo 11 seria o período da grande tribulação, a qual as pessoas estavam esperando grandes poderes vir sobre a terra. Na mensagem, tem grupos da mensagem que estão esperando. O irmão Servo conhece, por exemplo. Grupos da mensagem esperando que vai vir um grande poder sobre a igreja, um grande avivamento. E as pessoas vão sair pulando e gritando que nem um raio do Super Saiyajin, curando as pessoas. Isso é mentira. O Branham fala, essas coisas vão acontecer com Moisés e Elias, depois da partida da igreja. A lógica deveria te dizer que isso está errado, porque, irmão, tu imagina nós estamos aqui agora, e aí daqui a pouquinho Deus pega cada um de nós e unge com superpoder, irmão, que nem um hospital vai ter um doente lá. Como que o rapto vai ser secreto? Se é nós que vamos sumir. Irmão, a Globo tá na tua casa no outro dia, e aqui o homem ungido, esse homem aqui é ungido, vai estar lá a Fátima Bernardes fazendo entrevista contigo, tu vai estar fazendo entrevista no Pedro Bial lá, pois é, não, é um grande poder, Deus me dá isso aí de vez em quando para me fazer, que horror, irmão, e aí tu quer o quê? Rápido secreto, não, irmão, Deus vai te esconder, Deus vai te escondendo, até que daqui a pouquinho tu some. E é isso. Mas eu não quero esse plano, eu queria que as pessoas vissem que eu sou um crente da mensagem. Viva uma vida de amor, paz, longanimidade, que as pessoas vão ver que tem algo diferente. É isso. Não precisa ter poder saindo pelas orelhas. Não precisa. Meu Deus do céu. Esse parágrafo aqui, eu não consegui ler ele todo. Meu Deus, olha só. Que coisa. Então o que é, irmão? Deixa eu partir para o final, né? O que é, irmão Adilson? O que é? A maior coisa da mensagem. Eu tenho que ler esse parágrafo aqui. Não. Eu tenho que ler. Me aguente mais um pouquinho hoje. Eu tenho que ler esse parágrafo aqui, irmão. Porque, irmão, se eu falo, a pessoa pode questionar. Não, tudo bem. Claro que ela questiona o profeta também. Mas, por exemplo, fica mais difícil dela dizer, o irmão Brana falou, né? Fica mais difícil a gente ficar bravo com o irmão Brana. Ficar bravo com o recado é fácil, né? Eu também não vou te retrucar, para mim eu continuo te amando. Não precisa crer em mim. Não precisa, irmão. Agora, no profeta, eu acharia bom tu crer. Olha o que o irmão Brana fala, irmão Ezequias. No parágrafo 3 do 7º selo. Ele começa o 7º selo assim. Ele faz a oração e ele fala assim, gostaria de acrescentar isto. Que de todos os cultos que já tive na vida. Irmão, isso aqui foi em 24 de março de 1963. O irmão Branham já tinha ido para a África, fazendo aquelas reuniões de 7 caminhões de cadeira de roda sair. Ele já tinha ido para a Índia em 51. O irmão Branham já tinha feito, irmão, as maiores reuniões cristãs da América. Ele tinha já influenciado homens como Oral Roberts, Billy Graham, Billy Sunday, homens para orar pelos enfermos também. E aí o irmão Branham, no 7º selo, ele me para e me fala isso aqui, de todos os cultos que eu já tive na minha vida, creio que esta semana tem sido o tempo mais glorioso de toda a minha vida nos cultos. Irmão, eu fico religioso demais com isso aqui. Porque sabe por quê? Não teve uma cura, não teve um milagre, não teve um discernimento de espírito. Irmão, eu estou vendo aqui que a irmã não teve nada disso. Sabe o que teve? Palavra! Bíblia! Mensagem, irmão! E é isso que as pessoas têm rejeitado, irmão. As pessoas querem um movimento religioso e esqueceram que nós temos que voltar para a palavra, para a Bíblia, para a mensagem. O irmão Brana, se fosse eu, tudo bem, tu poderia dizer, que o irmão Ricardo gosta dessas coisas. Mas foi o irmão Brana que falou, irmão. A maior coisa que aconteceu na vida dele foi aquela semana ali, irmão. Ele disse, olha, irmão, vocês não sabem. Aí eu continuo falando, vocês não sabem como eu me sinto guiado e dirigido, irmão. As coisas que nós temos falado essa semana, eu creio que vocês estão ouvindo, eu creio que vocês estão percebendo o que está acontecendo. Irmão, Deus estava cumprindo uma escritura que tinha sido escrita há 2000 anos, na frente das pessoas, irmão. E ele não podia dizer, irmão, ele ficava assim, meu Deus, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo que aquele anjo que falava comigo, aquele anjo, agora esse anjo está fazendo coisas diferentes, ele está mostrando que
revelando os mistérios da Bíblia. Olha que simples, irmão. Revelando, sabe o quê? Que no princípio não foi desobediência, foi sexo. Desvendando o pecado original. Desvendando que existem duas vinhas entrelaçadas no meio da igreja. Um é o joio e o outro é o trigo. O joio não consegue desconverter o trigo e o trigo não consegue desconverter o joio. E os dois crescem junto. E um vai pro rapto e o outro vai ser queimado. Simples, irmão, coisa simples. Eu estava... E o Mombrana tentando mostrar, vocês estão vendo o que está acontecendo? Estão vendo? E as pessoas ali, Mombrana, é legal estar aqui contigo, é bom, e os anjos, né, e tal, não se viu nada. E aí na mensagem o que a gente quer? A gente quer ser que nem o Mombrana. A gente quer ter a cura, quer que os anjos falem com a gente, mas a gente não quer ter os cultos mais poderosos que houve na vida do profeta. Sétimo selo. Bom, leia depois o parágrafo 3. Ele fala. Olha esse outro parágrafo aqui da mensagem do arrebatamento. E a mensagem do arrebatamento, irmão, tu tem que amar essa mensagem. Se tu não leu ela no mínimo 10 vezes, eu não sei se tu vai no rapto. Não, peraí, músicas. A mensagem do arrebatamento está falando o quê? De nós ir embora. Tu não leu ainda. Tu não quer ir embora. Não quer, tu ama a terra. Não, tu ama a terra, tu tá legal, tá ganhando dinheiro, certo? Né? Mas o que eu tô falando? O dinheiro vai acabar, meu irmão. Olha aqui que o Mombrana fala, irmão. Olha aqui. Parágrafo 1, segundo arrebatamento. Quantas reuniões, eu ia nas reuniões com vocês, orando pelos enfermos, era ótimo. Meu Deus. Se eu não estou falando o que o Mombrana está falando aqui, mano. Quando eu ia nas reuniões com vocês, orar pelos enfermos era ótimo. Porém, quando eu vim com a mensagem, será que deu para entender que a cura não é mensagem? Que tem cura na denominação? Que o homem do chapéu ora, as pessoas são curadas? Vocês já viram isso? É um dom. Uma margem de erro, tal, normal, mas é um dom. Depois da cura tem a maquininha, cartão, no celular também passa. Eu preciso de 1.000 irmãos. Sabe aquele meme dele? Maravilhoso. Com 10 mil reais. Hoje! E conseguiu. Vai o Mosequias pedir 10 pila para ajudar na tinta da igreja. O Mosequias agora tá ficando dinheirista. Vai lá pro homem dos chapéus, não. Misericórdia. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Quando eu vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é a mensagem, se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus, isso permanece naquela organização, você sabe que não é de Deus. Porque essa coisa já está declarada. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair os olhos do povo. Então por que era a cura do ministério do Mombrana? Simplesmente para chamar a atenção. Por isso que era uma puxada. Lembra quando o anjo ensinou para o Mombrana o que era as 3 puxadas? Ele estava ensinando ela a pescar. Tu joga a linha na água, agora tu dá uma puxada. É isso que é puxada. Aí agora tu dá uma segunda puxada. Aí tu vai ver mais peixe vindo à volta. Aí quando o peixão, aquele lá atrás lá, a truta arco-íris, quando ela vir fisgar, tu dá a terceira puxada. Tu arranca ele fora. O que a terceira puxada faria? Ela pegaria as trutas arco-íris. Irmão, meu Deus do céu. Irmão, se tu não foi atraído pelos mistérios de Deus, tu é bucha de canhão. Desculpa. E é isso aí, irmão. Tu é bucha de canhão para a era atômica que está vindo. Porque os primeiros peixes eram uns lambarizinhos. Os crentes que qualquer coisa, eu vou embora dessa igreja, eu vou para outra. Aí depois uns crentezinhos um pouquinho melhorzinhos, sabe? Uns peixinhos mais fortinhos. Mas qual é os peixes que o Mombrana estava olhando? A truta arco-íris. Por que truta arco-íris, né? Porque o arco-íris, ele fala daquelas 7 cores. As 7 cores falam das 7 virtudes do Cordeiro. É um crente que ia chegar da água até o corpo glorificado. É um crente completo. Ia passar por todos os estágios. Todos. Olha aqui. Meu Deus do céu! Eu vou acabar, meus irmãos. Eu vou acabar. Esse ano ainda. Permanece dentro daquela organização. Jesus curou os enfermos para atrair os olhos do povo. Mas então a sua mensagem, o que eu li? Eu li São João 6. Que era o quê? A mensagem de Jesus. Lembra? Quando ele estava pregando ali, cura, pão, peixe, multiplicando, vinho. Que profeta.
Aleluia, esse era o profeta que deveria vir. Aí Jesus pregou, quem não comer a minha carne não beber o meu sangue. Acabou, irmão. 70 ministros de Jesus foram embora. Agora tu acha que eles foram o quê? Foram para o mundo? Não, eles continuaram pregando. Só que eles viraram o pregador da mensagem da cura. Muito bom esse profeta. Até aquele ponto ali, né? Aquele ponto ali ele já viajou, né? Mas até então ali, muito bom. Nós temos isso também, porque eles tinham poder, eles conseguiam fazer as curas. Lembra que Deus deu poder para eles? Olha aqui, irmão. Mensagem de arrebatamento, parágrafo 151. Olha aqui, ó. Isso mesmo. Tem que ter alguma coisa que Deus faça para introduzir. Ele simplesmente cura divina, seus milagres, assim, só atrai os olhos das pessoas. O essencial disto é a mensagem. Agora, o que as pessoas querem? Elas não querem o essencial. Irmão, essencial são coisas que tu não vai conseguir vida eterna sem isso. Vamos dizer que tu gosta de sorvete. Eu gosto de sorvete. Sorvete é bom demais. Mas é essencial para a vida? Se eu ficar sem comer sorvete até o fim da minha vida, eu sobrevivo? Sobrevivo. Agora arroz, feijão e uma proteínazinha, uma carne, um ovo. Eu preciso. É essencial para me manter vivo. Sorvete não é. O que é cura? O que é pregador? O pregador fulano. Que lindo. Não é essencial. O que é o essencial? É a mensagem. O que ele está pregando? O que ele está falando? Ele está ensinando o povo para onde que ele está guiando o povo? Está guiando o povo para o que é essencial? Ou está guiando o povo para coisas que a gente consegue lá na Assembleia? Se a gente consegue na Assembleia, a gente não precisa fazer. Para que a igreja da mensagem? Eles têm mais poder que nós lá. Eles correm mais, cantam mais, gravam mais CD, são mais bons de gogó que nós. Apesar que a irmã Sara hoje destruiu, né? Meu Deus do céu. Vamos e viemos, nós também temos nossas qualidades. Mas, meu Deus, se a gente for botar na balança, número, não, peraí, eles são melhor que nós. Entende? Por quê? Porque não é isso, o foco não é esse. O foco é a mensagem. O que é a mensagem? Os mistérios de Deus revelados. O que é os mistérios? São as revelações contidas naqueles 7 selos que vieram através do capítulo 10, do cumprimento de Apocalipse 10, do 1 ao 7, cumpriu Apocalipse 10, do 1 ao 7 e revelou Apocalipse 1 até Apocalipse 22. Não confunda cumprimento com revelação, por favor, meu irmão. Por favor. Vou ter que te mandar para as aulas de português da 5ª série, para tu entender o que é. Está escrito nesse livro aqui, a revelação dos 7 selos, não cumprimento dos 7 selos. Pelo amor de Deus. Será que tu não consegue ler o português? Não, o português é mais rico que o inglês. É mais rico. É mais rico que o inglês. A gente fala, a gente tem esse costume de cachorro sarnento, mas não. O português ele é muito mais rico, ele tem muito mais palavras que o inglês. O inglês, por exemplo, assim, ele sintetiza tudo e sempre tu tem que olhar o contexto. Entendeu? De uma palavra. O português não. Ele tem 1000 palavras para contexto diferente, outra palavra. Então, Deus nos largou aqui, no Brasil, com a língua portuguesa, uma língua rica em significar, e a gente não consegue ler que está escrito a revelação dos 7 selos. Não, mas então... Deus me ajuda. Eu vou só terminar esse parágrafo aqui, irmão, eu vou ler. E vamos acabar. O essencial disto é a mensagem. Aí está o que é. O que vem daqui. Ele está tentando obter favor das pessoas, de modo que elas sentem a Deus e ouçam. Tu viu? Deus está tentando obter favor das pessoas. Para quê? Para sentar e ouvir. O que acontece? As pessoas não conseguem mais sentar e ouvir, porque elas estão querendo o quê? Bom, olha a era que tu vive. Tu vive na era do TikTok e na era dos rios. É o outro. É rios e o outro tem um outro, né? É tudo videozinho de 1 minuto e teu dedo fica assim, ó, vum, 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 vum. Por isso que tu não aguenta uma pregação de 2 horas, 3 horas. É por isso. A tua mente é treinada para coisas rápidas. Agora, se tu escutasse a mensagem do profeta que tem 5 horas, tu ia conseguir me ouvir 1 hora e meia. Mas
não, é o rios, o rios. 1 minuto ali, o cara falando, amém, aleluia. Ou me senti no coração acalentado com o Cláudio Duarte fazendo eu rir um pouco. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos ficar em pé. Olha aqui, irmão. Vai levantando aí, vai te espreguiçando. Acorda, você estava dormindo, e dá um sacanão no teu irmão, irmão. Acorda aí. Acorda aí, nós temos que querer a mensagem, irmão. Ele está tentando obter favor das pessoas de modo que elas sentem e ouçam. Veja, porque há alguns ali que são ordenados para a vida. Há alguns aqui, irmão, que são ordenados para aquela vida eterna. E vocês vão conseguir sentar e ouvir. Porque a Bíblia diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tu vai ter ouvido para ouvir o que o Espírito diz, irmão. Tu vai entender o que é o irmão Ricardo brabo e o que o Espírito falou. Tu vai entender, não é eu, não sei o que foi. Eu não sei, não sou sobrenatural. Eu sou natural, eu sou essa coisa que vocês veem aqui. Mas Deus não. Deus não, Deus vai saber te dar o discernimento do que é o que o Espírito falou. O que é que eu tenho que focar? Qual é o foco de eu estar aqui na mensagem? O que é que eu tenho que fazer? Qual é que é a minha posição em Cristo? Será que eu estou pronto para ir? Se o rápido acontecesse hoje, será que eu iria? Eu não iria. Eu hoje não iria. Mas eu quero ir. Eu sei que o rápido não é hoje, porque já estamos faz 2, 3 dias do final do ano, e tem 40 dias da ressurreição, então matematicamente o rápido não pode acontecer nem em janeiro mais. É de fevereiro para frente. Então é o seguinte, eu sei que o rápido então não vai acontecer. Então eu tenho tempo para me preparar, entende? Essa é a coisa. Isso que é bom saber. Ô, irmão, vamos orar. Dê a mão para o seu irmão. Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui reunidos, Pai. Nossa, nesse culto de final do ano, Pai. Ó Deus, e é o último domingo, Senhor, não é o último culto, mas é o último domingo que a gente está reunido aqui. A gente passou esse 2024 juntos, Pai. Pai, nós sofremos coisas juntos esse ano, Pai. Nossa, foram coisas terríveis que aconteceram conosco. Mas nós sobrevivemos cada uma delas, Pai. O Senhor nos deu vitória em cada uma delas. Foram fases difíceis, Pai, fases que a gente ficou longe da nossa casa, do nosso lar. Nossa, a gente perdeu muita coisa, mas o Senhor nos deu tanta coisa também, Senhor. O Senhor nos livrou de tanta coisa. Nós podíamos ter morrido todo mundo, Senhor. Senhor, nós sobrevivemos, Pai. Senhor, então se o Senhor nos sobreviveu, porque não era o momento de nós partir ainda, então o Senhor tem alguma coisa para fazer conosco ainda, Senhor. Senhor, nós cremos isso, que se o dia que nós não tivermos mais nada para fazer, o Senhor nos leva embora, Pai. Mas se nós ainda temos coisas para fazer aqui para Ti, Pai, então o Senhor tem nos mantido vivo, Pai. Pai, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, Pai. Pai, foi um ano difícil, mas foi um ano que nós passamos do teu lado, Senhor. E teve momentos que o Senhor nos carregou no colo, Pai, porque nós não tínhamos mais força, Senhor. Pai, nos deu um 2025, Pai, maravilhoso, Pai, na Tua presença. Nos ajuda a consertar as coisas que nós estamos fazendo errado, Senhor. Nos ajuda a melhorar, Senhor, nos ajuda a focar mais na Tua palavra, na Tua mensagem, Pai. Senhor, a gente não sabe o quanto tempo nós temos aqui ainda, Pai. Permita que nós cuidamos do nosso corpo físico. Pai, nós temos uma boa velhice, se for o caso, Pai. Pai, mas nos ajude, nós precisamos da Tua ajuda em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, Pai. Pai, não se ausente de nós, Pai. Pai, e ajude a igreja, Pai. Senhor, ajude os irmãos a compreenderem as coisas, Pai. Pai, ajudem eles, Senhor, que os ministros consigam elevar a fé do Teu povo até aquela fé arrebatadora, Pai. Pai, esse é o nosso objetivo, Pai. Nós queremos estar naquele rápido, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos abençoa. Cura o nosso corpo, Pai. Pai, o Senhor sabe que nós não estamos falando mal de cura aqui, Pai. Nós amamos a cura, Pai. Mas nós sabemos que a cura virá a maior cura de todas, que será o nosso corpo novo, Pai. Senhor, o irmão Daniel não precisava mais daquelas muletas ali, Senhor. Senhor, nossos irmãos anciãos nunca vão precisar medir pressão e medir glicemia, essas coisas, Pai, porque o Senhor nos dará um corpo perfeito, Senhor. Pai, nós estamos esperando por essa cura maravilhosa que o Senhor fará em nossos corpos, Pai. Pai, nos ajuda, mas por enquanto, Senhor, quando chega o dia da ressurreição, Pai, nos cura da dor de cabeça, da dor do ombro, da dor no braço, da diabetes, Senhor, da pressão alta, dessas doenças terríveis que assolam o corpo dos Teus filhos, Pai. Pai, ajuda, Pai, eu te peço.
Ó, Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que está aqui hoje, Pai, e que eles possam focar a sua mente, seu coração na mensagem da hora, Pai, nessa mensagem do Teu profeta, Pai. É como nós te pedimos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Amados, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ezequias, pastor Ezequias Lacerda. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar